que estava com o jogador do Corinthians, com todo o respeito que eu devo à falecida, ela pode conseguir liberar esse caso, ou pelo menos dar a ele a chance de uma segunda hipótese, né? E aí, em dúbio, pro réu. Eu acho que ele, em primeira instância, eu acho que ele vai ser condenado. O seu cliente ou o jogador do Corinthians? Não, meu cliente. Ah, mas eu não sei não, porque eu acho que esse caso aí do jogador do Corinthians, eu acho que ele vai ser inocentado. O jogador do Corinthians, sim, mas o que o jogador do Corinthians fez? Chamou o socorro, tá certo? É. O que o meu cliente fez? Jogou a mulher no lixão. Aí realmente complicou para ele. Complica, né? Deu uma complicada para ele. Realmente, seu cliente Pessoal, não está bem na fita, não. não, ó, O que interromper ele o quis papo, explicar? né? Já estamos na nossa hora. Em primeiro lugar, eu queria dar boa noite a todos, parabenizar, né, por estarmos aqui depois de uma jornada de trabalho, médicos atrás de conhecimento. Hoje nós, oi, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre valoração de dano pós-traumático, dano pessoal pós-traumático. O professor Wellington, né, dentro do Brasil, talvez um dos que mais conheça essa matéria, tanto que a única literatura, o único livro publicado no Brasil sobre dano é dele, da professora Fernanda Capu e do professor Wagner. A maioria da literatura que existe é uma literatura internacional, francesa, espanhola. Escucha y contesta. Apunta tus respuestas en tu cuaderno y enséñalo más tarde para tu profesor o profesora. Alguém aí, por favor, bloqueie o Pausa el microfone. audio mientras apuntas en tu cuaderno, ¿vale? Põe aí, porque 1. ¿Qué programas te gusta mirar? ¿Por qué? Alguém está com o microfone ligado, por favor. vamos desligar o microfone, por favor, pessoal. Bom, então, como eu estava falando, né, o Wellington hoje ele vai dar, claro que uma visão superficial, no sentido de que o iceberg, né, a gente só vê a ponta, profundamente tem muito mais coisas que a gente só vai conhecer com o tempo, mas eu tenho certeza que o que ele vai hoje já vai ilustrar aos senhores as possibilidades que a valoração do dano pessoal pós-traumático pode trazer para a qualidade do laudo pericial de vocês. Devido a pedidos, a gente vai gravar e depois a gente vai disponibilizar no YouTube. Vou colocar no grupo das que entraram. Tá? Então, não vou enrolar mais. Não, Wellington, toda sua. Gente, e depois da aula, nós vamos abrir para dúvidas. Então, quem tiver dúvida, quem quiser perguntar, anota a pergunta, que a gente vai abrir para os comentários e dúvidas. Toda sua, Wellington, pode começar. Gente, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença depois de um dia cansativo, de muito calor e muito trabalho. E nós estamos aqui para a gente falar um pouquinho sobre a avaliação do dano da pessoa, para tentar despertar um pouquinho o que seria essa avaliação do dano pessoal. Bom, eu não preciso falar muito para que vocês percebam as minhas raízes, as minhas origens, sabe? Eu sou mineiro e um estado que tem um monte de história para contar, é um estado que a gente entende, e aí com todo o bairrismo nosso, que é o que funde esse país inteiro, porque se não fosse Minas, talvez a gente nem falasse uma língua única nesse país tão grande, com um português aí praticamente único em toda a extensão. Aqui alguns dos postais aqui de Belo Horizonte, alguns dos postais de duas cidades que são patrimônio histórico, o porquê do nosso Belo Horizonte, os nossos anjos barrocos, uma cidade que não tem mar, mas tem muito mar, tá? A gente não tem só história, a gente tem um museu de arte contemporânea, que é o Inhotim,
Não sei se vocês já o conhecem, é um museu muito interessante, onde cada artista tem ali a sua galeria, ao invés de ter um trabalho dentro de uma galeria. Para quem não curte arte contemporânea, a gente tem um projeto paisagístico também bastante interessante e uma comida que é muito especial também dentro do próprio museu. É um local onde as pessoas que me inspiraram a fazer o estudo da avaliação do dano gostam muito de visitar quando eles estão aqui em Belo Horizonte. Aí eu na companhia do professor Duarte Nuno e da professora Tereza Magalhães, dos bancos do Inhotim, e depois perambulando para tentar encontrar esse caminho das pedras, onde a gente está sempre discutindo o que é avaliar um dano corporal. Bom, nós estamos aqui hoje para trazer uma introdução, a falar um pouco sobre essa metodologia da avaliação do dano da pessoa. Tá? Por que que isso seria uma situação bastante interessante, a gente começar a falar da importância da avaliação do dano? Por quê? As sequelas que são relativas aos traumas, elas são um assunto muito pouco abordado e estudado, e isso merece mais reflexão. Talvez a gente aqui nesse momento, a gente possa até falar assim, pô, mas nós estamos aqui, ó, um volume grande de pessoas já participando disso, mas aqui é uma bolha. Então, nós vamos falar assim, aqui nós temos esses interesses, e no Brasil isso é feito com muito pouco empenho. Quando a gente vai falar da reparação do dano, aqui não da competência do médico, mas da competência do operador do direito, a gente vai ver como a coisa fica muito discrepante, tá? Então, nós vemos que tanto a avaliação quanto essa reparação do dano, ela é feita nos estados brasileiros utilizando de disposições legais que estão em tradições jurisprudenciais e doutrinárias diferentes. Seria bastante interessante se nós tivéssemos um sistema único de avaliação. Na hora que a gente faz uma avaliação do dano, que o operador do direito vai fazer uma reparação desse dano, nós vamos ver como é dispare, como é diferente essa reparação. Às vezes, o mesmo dano com indenizações milionárias em alguns locais e indenizações que deixam muito a desejar em outros locais. Por isso, talvez a gente precise de um entrosamento maior com esses operadores do direito, exatamente para que essa avaliação seja feita de uma forma mais próxima, mais similar, mais harmônica. É fundamental que a gente consolide esses conteúdos e esses conceitos da avaliação do dano. Ser um sistema único de avaliação, de valoração. Tá tendo alguém ligado com o alto-falante, por favor. É fundamental isso, porque isso pode permitir novas reflexões para quem já desenvolva isso e para quem tem interesse em começar essa peritagem médica dentro desse âmbito da avaliação do dano. Lembrando que peritar ou fazer uma perícia é estudar, é compreender, depois descrever para fazer compreender, numa fala do professor Pierre Lucat. Bem, mas afinal, o que é avaliar o dano da pessoa? Avaliar o dano de uma pessoa é definir e valorar, em termos técnicos e num quadro jurídico determinado, as lesões e os elementos do dano que são susceptíveis de uma sanção penal, quando eu estou lá no direito penal, como o Oscar comentou há pouco, mas de uma atribuição de pensão, quando está, às vezes, na Previdência, de uma indenização, quando está lá dentro do direito civil ou dentro do direito trabalhista, ou de um benefício fiscal, de um benefício social, etc. Então, avaliar um dano, vamos falar assim, a possibilidade é extremamente ampla. Mas, afinal, o que é avaliar? Avaliar é reconhecer a grandeza ou a intensidade de alguma coisa. E para reconhecer, evidentemente, eu preciso conhecer. Ninguém nasce sabendo, tá? E, afinal, o que é dano? Então, eu vou reconhecer um dano. Esse dano é o que retira de uma pessoa. O que é um estrago, uma deterioração. Ele tem um significado negativo. Então, dano vem do latim dano, que quer dizer o que se retirou de uma pessoa, o que se perdeu naquele indivíduo. E o dano pessoal seria essa alteração da integridade da pessoa, consequente a uma lesão que pode ou não evoluir para uma sequela.
Nós fazemos isso para que haja uma reparação integral do dano, como está no nosso ordenamento jurídico. E essa reparação seria restabelecer tão exatamente quanto possível aquilo que foi destruído pelo dano. Então, o indivíduo está perambulando pela rua, esse indivíduo ele é acidentado, vamos falar assim, ele tem como consequência disso uma série de lesões que podem deixar algumas sequelas, e esse indivíduo, já que esse dano foi provocado por uma terceira pessoa, esse indivíduo é justo que ele seja reparado e que seja colocado às expensas, às custas de quem provocou aquele dano. Aqui no nosso meio, eu acho que mundo afora, quem faz essa avaliação do dano é o profissional da área da saúde, é o médico. Nós fazemos isso para que um operador do direito determine essa reparação para o referido dano. Evidentemente, existe uma complementariedade necessária nesse trabalho. O médico avalia, a autoridade ele determina essa reparação do dano para que a situação resolva. Mas quem deve avaliar? Aí já começa uma questão que até hoje é bastante polêmica aqui no nosso meio. Apesar da gente ter conhecimento, nós, da nossa bolha médica, a gente entender que existe uma especialidade, que é a medicina legal e a perícia médica, ainda é muito solicitado. Se eu tenho uma perícia de um problema cardiológico, muitas vezes os operadores do direito solicitam que aquela perícia seja feita por um cardiologista. Se é um problema ortopédico, seja feita por um ortopedista, um problema neurológico, por um neurologista. Evidentemente, eu quero um bom cardiologista se eu tiver um problema de saúde, para que eu possa ser tratado adequadamente por um profissional competente. Agora, para fazer uma perícia médica, aquela especialização por si só, ela não é suficiente para fazer uma avaliação do dano. Nós temos que ver que a medicina, ela quase que bifurca. Existe uma medicina assistencial que diagnostica e trata, existe uma medicina com cunho social que vê gravidade e consequência. E é nesse âmbito dessa medicina social que encaixa a medicina legal e a perícia médica. É, portanto, necessário que haja uma formação adequada, com competência, e essa competência subentende que seria um conhecimento dos parâmetros da avaliação do dano da pessoa, para que não saia aqueles laudos que são verdadeiros livros, vamos falar assim, com uma série de citações, muitas vezes desnecessárias, para que, vamos falar assim, às vezes até mesmo para fazer uma impressão, né, naquela determinada situação. Evidentemente que essa situação ninguém nasce sabendo, eu preciso estudar, eu preciso conhecer para que eu possa avaliar, porque a avaliação nada mais é do que um reconhecimento. E o que seria essa reparação integral do dano? Isso aqui mais para o operador do direito, mas nós da área médica teremos que dar para o operador do direito os elementos para que ele possa fazer essa reparação. Naturalmente, existem danos que são patrimoniais e danos que são não patrimoniais, que aqui muitas vezes a gente refere como danos morais. Dentro dos danos patrimoniais está tudo aquilo que envolve o dinheiro, a grana, tá? E dentro daquilo que é não patrimonial, é aquilo que o dinheiro não paga. Então, no dano patrimonial, eu posso praticamente fazer uma indenização, enquanto que no dano não patrimonial, eu vou ter que fazer uma reparação, porque o dinheiro não cobre. O dinheiro não paga uma cicatriz, não paga uma amputação, não paga uma perda de uma visão, não paga uma perda de uma audição. Tá? Então, é uma situação mais delicada e muito mais complicada. E aqui precisa de existir uma harmonização para que esses danos sejam reparados de uma forma mais equânime, mais igualitária. Dentro dos danos patrimoniais, eu terei, vamos falar assim, para fornecer para o magistrado aquilo que seria, por favor, Deixa eu Adriana, terminar eu essa acho que aula, o seu tá? coisa está ligado, por favor. Nos danos patrimoniais, eu teria o dano emergente e o lucro cessante. O que será esse dano emergente? O dano emergente é aquilo que eu retiro
enfia a mão no bolso para pagar uma determinada despesa de um determinado atendimento. E o lucro cessante, aquilo que eu deixei de ganhar. E os danos não patrimoniais, ou aquilo que seria os danos morais, seria exatamente, vamos falar assim, uma compensação, uma reparação em dinheiro, porque esse dinheiro vai transformar o ódio em amizade. Então, isso vai permitir que eu tenha uma cadeira de rodas mais adequada, que eu possa fazer uma adaptação na minha casa com barras, trocar, às vezes, um portal para que seja possível ter um acesso dentro de uma cadeira de rodas. A metodologia pericial, ela vai ser semelhante para qualquer tipo de perícia. Não importa se eu estou lá no TRT, se eu estou no TJ, se eu estou fazendo uma perícia previdenciária, a metodologia é muito parecida em qualquer um deles. O que muda dentro de uma perícia? O objeto da perícia e a minha conclusão. Porque, vamos falar assim, eu vou buscar esse objeto da perícia dentro da inicial do processo e eu vou fazer a minha conclusão que deve estar respondendo exatamente o objetivo da perícia. Evidentemente que eu ter algum conhecimento sobre as regras do direito que regem cada perícia é muito interessante. Se bem que no Brasil, a perícia trabalhista e a perícia civil, ela é muito próxima, ela é muito igual. Então, no Brasil, nós estamos algum tempo na frente de toda a Europa, tanto Portugal, quanto França, quanto Itália, e esse pessoal lá indeniza, dentro da perícia trabalhista, basicamente a repercussão laboral. E nós aqui indenizamos tanto os danos patrimoniais, quanto os não patrimoniais. Eu preciso ter uma consciência das implicações que esse laudo pode estar causando na hora que vai ter uma decisão judicial. Então, eu posso estar incriminando alguém, eu posso estar penalizando algumas pessoas. Na perícia trabalhista, diferente da perícia previdenciária, as indenizações elas são muito altas, e isso muitas vezes pode estar prejudicando algum dos lados. Qual que seria a nossa proposta? Encontrar um caminho do meio, onde nenhum dos lados, onde a harmonia seria encontrar uma situação que desagrade realmente as duas partes. Bom, o que seria essa integridade psicofísica? Isso ninguém tem dúvida, que todo mundo reconhece isso como um valor universal. E nós estamos vivendo o século XXI sendo constantemente ameaçados pelos próprios avanços que nós mesmos criamos, avanços científicos, avanços tecnológicos, os automóveis cada vez mais velozes, os atendimentos cada vez mais bem feitos, né, com uma certa frequência. Então, existem atendimentos que são feitos, às vezes, por um helicóptero, por uma situação de um transporte mais rápido, e com isso, o atendimento vai ser um atendimento de melhor qualidade, e eu vou tendo sequelas cada vez mais graves para que eu possa estar avaliando. É óbvio que existem normas jurídicas que precedem, que protegem essa integridade psicofísica, principalmente se esse dano for provocado por terceiro. Então, nós estamos aqui no século XXI, com automóveis velozes, acidentes de trabalho continuando a ocorrer, acidentes pessoais dentro de uma partida de um tênis, etc. Então, vamos falar assim, eu tenho uma infinidade de situações onde os acidentes estão ocorrendo. E esses acidentes, às vezes, chegam a ter uma gravidade tão significativa que evoluem para o óbito. Enquanto outros só têm um trauma, uma lesão, um machucado, que mesmo bem tratado pode evoluir para o óbito. Felizmente, na maioria das vezes, esses indivíduos evoluem para a cura, evoluem praticamente sem nenhuma sequela. Em algumas outras situações, esses indivíduos ficam com uma perda, com um déficit funcional ou com uma alteração da sua integridade psicofísica. É esse indivíduo que vai nos interessar quando a gente vai fazer uma avaliação, uma avaliação do dano dessa pessoa, porque houve uma perda desse potencial da integridade física, houve essa alteração, e é isso que precisa e deve ser avaliado. O que seria essa avaliação? Do que ela compõe? Existe um trauma, existe um traumatismo que pode determinar uma lesão, não importa se uma lesão física ou uma lesão psíquica, essa lesão pode ou não evoluir para uma sequela. Com isso,
Qual que é o primeiro passo? O estudo do nexo de causalidade. Então, isso é básico na perícia. A perícia só continua se existe nexo de causalidade. Se existe um dano, se existe uma causa para aquele dano, e existe esse vínculo entre a causa e o dano. Então, é fundamental saber fazer o estudo do nexo de causalidade, e é um dos temas mais abordados quando a gente fala sobre a avaliação do dano da pessoa. Lembrando que existem algumas situações que muitas vezes já existe anteriormente àquele dano e que pode estar complicando a evolução do processo, tá? Que em Portugal, muitas vezes, eles vão falar de estado anterior. Aqui no Brasil, falamos em concausas, mas vamos falar assim, essa situação pode pré-existir ao traumatismo, pode acontecer simultaneamente ou pode vir a posteriori. Definido o nexo de causalidade, eu continuo a minha perícia. Se não tem nexo causal, não tenho que avaliar, porque não tem vínculo entre o dano alegado e a causa informada, tá? Definido esse nexo, eu vou para a definição da data de cura ou consolidação. Cura quando eu volto à situação do que era anteriormente. Então, não ficou nenhum déficit, não ficou alteração. Consolidação, quando eu tenho alguma sequela. Dentro dessa situação, eu vou definir, vamos falar assim, essa data da consolidação vai ser aquele marco que demarca o que é um dano temporário, o que é um dano permanente. Se eu tenho cura, eu só falo em danos temporários. Se eu tenho consolidação, além dos danos temporários, eu preciso falar e definir os parâmetros do dano permanente. No âmbito dos danos temporários, o que nós vamos analisar? Um déficit funcional temporário, uma repercussão profissional temporária, nós vamos falar de um quantum doloris, e hoje também fala de um dano estético temporário, em situações onde existe uma deformidade muito significativa, mas aquilo é temporário e aquilo interfere muitas vezes na imagem daquela pessoa. Dentro dos danos permanentes, a gente vai avaliar a alteração da integridade psicofísica ou déficit funcional permanente, como essa alteração interfere na profissão, a repercussão profissional temporária, os danos estéticos, as repercussões das atividades de esporte e lazer, as repercussões em vidas sexuais e as necessidades especiais. Muitas vezes, o indivíduo, por causa de uma sequela, precisa de uma série de adaptações dentro do seu domicílio, às vezes precisa de um carro adaptado, às vezes precisa de uma cadeira de roda mais adequada. Bom, o que seria esse bendito nexo causal, que é o verdadeiro quebra-cabeça pericial? Tá? Dentro do nexo de causalidade, eu preciso encontrar a causa. Então, eu tenho um dano, eu preciso buscar essa causa. E essa causa é o fundamento, é a origem daquele dano. Então, o vínculo, vamos falar assim, o efeito vai ser o dano, vai ser o resultado da ação daquela causa. E o que vai ser esse bendito nexo, essa relação? É o vínculo que une a causa ao efeito. Então, o estudo do nexo, ele está num tripé. Existe um dano, existe uma causa e tem que existir esse vínculo, essa ligação. Na hora que eu estou fazendo uma perícia, eu estou pegando a situação de trás para adiante. Então, eu vou falar corretamente na literatura internacional, eu vou encontrar muito mais trabalhos falando sobre a imputabilidade médico-legal, que vai ser encontrar o vínculo, vamos falar assim, entre a causa e o efeito, mas caminhando de trás para adiante. Ou seja, eu vou trabalhar retrospectivamente do efeito para a causa. Então, é um passo um pouquinho diferente e que dificulta um pouco o nosso estudo do nexo. Mas o que nós estamos fazendo é buscando essa relação de causa e efeito. Dentro do estudo do nexo, numa fala da professora Criada Del Rio, ela fala que o estudo da imputabilidade médica é um dos temas mais relevantes da avaliação do dano da pessoa. E numa fala do professor Oliveira Sá, ele fala que a existência do nexo causal entre o traumatismo e o dano é indispensável. Sem o nexo de causalidade, não tem que ter ressarcimento.
Se não tem esse vínculo entre causa e efeito, ninguém vai ser responsável por aquilo, por aquele dano. Lembrando que quando eu tenho um nexo certo, direto e total, filé mignon, um quebra-cabeça muito fácil de montar essas peças. Mas nem sempre eu tenho um nexo certo, às vezes eu tenho um nexo só hipotético, às vezes esse nexo é indireto e com muita frequência eu tenho um nexo parcial. Por quê? Já existe um estado anterior, já existe uma concausa que pode ser agravada ou pode agravar o resultado daquela situação. Então, o que vai ser esse bendito estado anterior, que dificulta muito a nossa avaliação? Vai ser toda condição alterada, que pode ser conhecida ou não, tá? Que uma pessoa possui antes de sofrer aquele trauma que tá sendo alegado, e que pode interagir, repercutindo tanto no agravamento da sequela, quanto no agravamento deste estado anterior. E muitas vezes esse estado anterior pode ser uma situação desconhecida e que vai ser, vamos falar assim, vai surgir depois que acontece o acidente. Bom, o estado anterior, ele pode constituir uma situação bastante relevante na avaliação desse dano, tá? Então, tanto nas consequências, quanto, vamos falar assim, da sequela, quanto da própria condição. Definido o nexo de causalidade, nós partimos para encontrar a data de cura ou consolidação. O que vai ser essa data de cura ou consolidação? É o momento no qual as lesões se fixam. Não se pode esperar que tenha nenhuma melhora na data de consolidação, principalmente daquela lesão, vamos falar assim, com tratamento fisioterápico, com outros tratamentos, porque ali já não é possível ter nenhuma melhoria. É óbvio que existe uma consolidação médica e uma consolidação médico-legal. Quando um ortopedista, às vezes, libera um paciente com uma fratura próxima de uma articulação, muitas vezes eu ainda tenho uma possibilidade de melhora desde que aqueles indivíduos façam uma fisioterapia para ter um ganho de força e uma melhora na função articular. Mas, vamos falar assim, a partir do momento que aquela lesão consolidou, não espera-se mais nenhuma melhora, independente das possibilidades de tratamento. Eu posso até manter um tratamento, necessidades especiais, para que aquilo ali não piore, mas melhora eu não vou ter. A partir do momento que eu defino data de consolidação ou de cura, eu vou analisar os diversos parâmetros do dano. E dentro desses parâmetros, eu vou ter danos temporários. O que seria um dano temporário? É aquele período de tempo que vai desde a produção da lesão até a cura ou consolidação dessas lesões. A gente chega lá e eu... Bom, dentro dos parâmetros do dano temporário, nós vamos analisar o déficit funcional temporário e a repercussão profissional temporária. Lembrando que tanto um quanto o outro pode ser total ou parcial. Analisamos também nos danos temporários o quantum dolores, que eu acho que talvez seja mais interessante a gente falar da duração de um sofrimento ou daquele sofrimento consequente do dano sofrido, do trauma sofrido. Porque essa quantidade de dor é uma coisa muito complexa de falar. Mas ninguém melhor do que o profissional médico para falar da duração de um sofrimento. Quando o indivíduo tá consciente daquele acidente, quando o indivíduo demora, vamos falar assim, num percurso até chegar num determinado local de atendimento. Então, tudo isso tem que ser detalhado e bem analisado para que a gente trabalhe com uma escala para definir qual que seria, numa escala, essa quantidade ou essa duração do sofrimento. E falamos também de um dano estético temporário, naquelas lesões que trazem uma deformidade muito grande, mas temporária, são grandes hematomas, principalmente quando em face, mas, vamos falar assim, também trabalhando em escalas. Depois disso, nós vamos para a avaliação dos danos permanentes. E o que seria um dano permanente?
apesar dos cuidados, dos melhores tratamentos, dos tratamentos de fisioterapia, de reabilitação, o indivíduo fica com um estado deficitário, ou seja, ele ficou com um dano, ele perdeu alguma coisa. E isso vai interferir na vida diária, na vida familiar, na vida social, nas atividades sexuais, na atividade de lazer e de esporte, tá? Então, o dano permanente, ele vai trazer uma série de repercussões para aquele indivíduo. Quando eu vou falar de danos permanentes, eu já não falo em data de cura, eu falo em data de consolidação. Na data de consolidação, eu analiso os temporários e também os danos permanentes. Dentro dos danos permanentes, talvez o mais difícil, o mais complicado de definir é o déficit funcional permanente ou alteração da integridade psicofísica. Essa alteração, ela pode trazer ou não uma repercussão na vida profissional, então, daí a importância da definição desse déficit funcional permanente, e vai trazer também uma alteração no dano estético, como essa repercussão vai trazer, vai refletir na vida de esportivo e lazer, como isso pode trazer alguma interferência na vida sexual e como isso pode trazer aqui já frequentemente alguma coisa material, como isso pode interferir dentro daquilo de uma adaptação de um carro, de uma cadeira de rodas, de uma adaptação de domicílio e etc. O que seria essa alteração da integridade psicofísica? É a redução do potencial daquele indivíduo. Essa redução, vamos falar assim, ela tem que ser medicamente constatada, e nessa redução eu já tenho embutido aí os fenômenos dolorosos e os aspectos psíquicos. Então, tudo isso vai estar dentro dessa alteração da integridade psicofísica. Como que eu vou fazer essa quantificação? Através de tabelas ou de baremas. Essas tabelas são cheias de crítica e todos nós criticamos também as tabelas. Como que eu posso falar que uma função cardiovascular vale mais do que uma função respiratória ou que vale mais do que um problema neurológico? Então, as tabelas, elas são muito criticáveis, são perfeitamente plausíveis essas críticas. Só que ela tem vantagem, capeta e anjo. Então, qual que é a grande vantagem da tabela? Ela harmoniza. Então, se eu tenho uma amputação de um determinado segmento corporal, ele vai valer a mesma coisa em Minas Gerais, mas vai valer a mesma coisa no Rio, vai valer a mesma coisa no norte do país, vai valer a mesma coisa no sul do país. Então, vamos falar assim, a grande vantagem da tabela é exatamente isso. Tá? Então, ela harmoniza o dano. Então, sequelas semelhantes são avaliadas por peritos distintos e em locais distintos de forma muito similar. O que a gente vê? Que essa alteração da integridade psicofísica, ela é muito confundida, inclusive nos dias atuais, com incapacidade laboral. Nós vemos até hoje, dentro do tribunal do TRT, Tribunal Regional do Trabalho, o pessoal pedindo para falar sobre repercussão laboral, utilizando tabela SUSEP. Então, a tabela SUSEP, ela fala aquilo ali, é uma tabela muito resumida, que também está cheia de críticas, mas é o que a gente tem no Brasil. Então, vamos falar assim, dentro disso, aquilo ali fala de alteração de integridade psicofísica. Como isso vai refletir no trabalho é um outro tema. Tá? Então, quando eu vou falar sobre alteração da integridade psicofísica, eu não preciso sequer saber qual que é a profissão da vítima. Tá? Aquilo ali vai ser como que essa sequela interfere na vida pessoal, na vida familiar, na vida social, nas atividades esportivas e lazer, na atividade sexual, e como isso pode trazer outras dependências. O que seria essa repercussão profissional? Na repercussão profissional, aqui a gente vai lá para a CIF buscar tudo aquilo novamente. Então, eu tenho uma lesão no corpo que vai trazer uma interferência nas capacidades, aquilo vai me trazer uma deficiência, e como isso vai interferir no trabalho. Então, eu tenho que analisar a lesão corporal, trazendo uma alteração na minha capacidade e como isso interfere na situação trabalho. Dano estético. O dano estético também tem lá a sua complexidade na hora de avaliar, porque o dano estético a pessoa se enxerga de uma forma diferente do olhar do perito.
Tá? Então, vamos falar assim, às vezes aquela cicatriz para a pessoa está trazendo um incômodo imenso, mas aquela cicatriz, ela está num local despistada, ela está num local muito protegido por roupa, não está visível, mas a pessoa que está sofrendo, que tem aquela cicatriz, então tem um olhar um tanto diferente para isso. E lembrando que quando eu estou falando sobre uma perícia, a situação ela é um tanto ou quanto mais complexa, porque o interesse na perícia é um interesse de ganho econômico. É diferente quando o médico tá fazendo um atendimento clínico, onde tem todo o interesse de ter uma melhoria da qualidade de vida, a melhoria de um sintoma. Como que nós vamos fazer uma avaliação de um dano estético? Essa avaliação também feita com escalas de quantificação. Essas escalas de quantificação, a gente vai analisar essa estética, tanto do ponto de vista estático, quanto do ponto de vista dinâmico. Às vezes, uma pessoa tem uma dismetria de um membro, consequência de uma fratura. Na hora que essa pessoa está sentadinha, eu não estou percebendo nada, mas na hora que eu vejo essa pessoa caminhando, eu vou ver que ela está claudicando. Então, isso também é um dano estético. Então, que também precisa ser avaliado. As sequelas podem trazer uma interferência nas atividades desportivas e lazer, nessas atividades lúdicas, tá? Então, isso também tem que ser repensado. Mas não é aquele indivíduo que planejou fazer uma prova de atletismo que vai, vamos falar assim, que vai ter essa repercussão. Ah, eu queria fazer, mas agora eu não posso fazer porque eu tenho uma sequela. Na realidade, o indivíduo tem que ter uma comprovação daquilo que ele faz, daquilo que ele já fazia, para falar que aquilo trouxe uma repercussão. Então, aquele indivíduo que gosta de bike, aquele indivíduo que gosta de trilha, aquele indivíduo que gosta da moto, e que, vamos falar assim, trabalha a vida inteira, trabalha o tempo todo, para no final de semana pegar uma trilha, pegar uma montanha e fazer alguma coisa nesse sentido. A repercussão sexual também, da mesma forma, um aspecto difícil, às vezes, de abordar. Nem sempre o homem fala para o perito médico que ele não está tendo condição de manter uma relação, porque talvez ele se sinta diminuído, mas, vamos falar assim, tem que ser revista, tem que ser pensada e tem que ser analisada. Como é que eu vou fazer a minha conclusão? De uma forma extremamente sucinta. Primeiro, eu vou falar que tem nexo de causalidade. Se não tem nexo, não tem perícia, não existe outra coisa. Tem nexo. Então, a partir do nexo, eu vou falar se curou ou se consolidou e vou analisar os diversos parâmetros do dano, tanto dos danos temporários quanto dos danos permanentes. Por que que é importante isso? É fundamental que todos nós tenhamos informações suficientes para que a gente tenha uniformidade de conduta. Então, se eu adoto uma metodologia pericial, tá? Eu vou eu vou analisar todos os parâmetros do dano. Tá? Isso, às vezes, uma coisa ou outra é acrescentada, mas eu estou nesse estudo desde 2007, foi quando eu fiz o meu curso em Coimbra. Nós somos a primeira turma que foi para Coimbra e nós ficamos o tempo todo lá nessa avaliação. Desde então, existem alterações, mas não tem muita coisa para mudar, tá? Houve um trauma, esse indivíduo morre ou ele tem uma lesão. Essa lesão pode evoluir ou não para a morte, pode evoluir para a cura ou pode evoluir para uma sequela. Eu não consigo ver outro caminho. E dentro disso eu vou falar dos déficits funcionais, vou falar das repercussões profissionais ou da repercussão numa vida de estudante, numa formação, eu vou falar de uma estética, vou falar da dor, vou falar das repercussões no lazer, vou falar de outras necessidades especiais, tudo aquilo que nós já fizemos um comentário. Então, para isso, é fundamental que eu tenha uma competência, uma formação adequada com competência, que não é improvisação, tá? Eu preciso ter rigor. A perícia é uma coisa que demanda e pode estar trazendo uma série de consequências, precisa ter rigor. Rigor não é a mesma coisa que severidade. Eu preciso ter objetividade, mas eu não posso ser inflexível, tá? Então, a gente está aqui para a gente discutir, para a gente bater boca, para a gente, vamos falar assim, tentar fazer isso da melhor forma possível. Era só uma noção para a gente falar sobre essa avaliação do dano. O tema é muito extenso, isso demanda muito estudo, porque nós não nascemos sabendo nada. Então, nós temos que
sentar, estudar, discutir, porque aí a coisa evolui de uma forma que a gente entende que é mais saudável, tá? Wellington, Diga, nós temos Fátima. umas perguntas. O Foltan, ele gostaria que você comentasse sobre o conceito de dano futuro. Uhum, uhum. Bom, o dano futuro, hoje a gente tem alguns danos que sempre voltam num determinado momento. O dano futuro, para algumas escolas, ele pode ser avaliado quando você tem um dano certo. Mas, vamos falar assim, a tendência hoje, pelo menos na escola portuguesa, e os franceses também caminham muito com esse raciocínio, porque Portugal vai beber na fonte francesa, tá? Então, o dano futuro, o dia que ele existir, a pessoa vai lá e reivindica, tá? Seria esse o ideal. Mas existem algumas situações. Em Portugal, quando eu estava lá, a gente falava muito do dano futuro, isso em 2007. Vamos falar assim, eu tenho uma fratura intraarticular. Essa fratura, muito provavelmente, vai evoluir para uma artrose. Tá? Então, vamos falar assim, o pessoal já quantificava isso, acrescentando um pouco, ao invés de falar só numa limitação da função daquela articulação, já pontuava um pouquinho mais em cima disso. Outros danos existem também, tá? Hoje fala-se muito, principalmente na França, do dano em ricochete, tá? Que seria consequências, vamos falar assim, nos familiares ou nas pessoas que estão no entorno, quando você tem uma perda, como é que isso aí pode estar repercutindo? Mas vamos falar assim, dentro dessa avaliação do dano, a tendência hoje é falar menos do dano futuro. O dia que ele acontece, vamos falar assim, pede-se para fazer uma nova causa e para que seja avaliado. E isso aí, nós vamos ter que fazer você tendo uma avaliação adequada, bem feita, você vai ter qual que vai ser o dano futuro. Vai ser o dano que eu estou avaliando naquela época, no segundo tempo, eu já tenho uma avaliação feita anteriormente, então qual que vai ser a indenização que esse indivíduo? O dano real que ele tem é o dano atual, o dano real. Ele vai ser o dano atual menos aquele dano que já tinha anteriormente, que seria o estado anterior. Então, isso também vamos falar assim, a gente discute, bate boca com isso, mas é um negócio bastante interessante. Diga mais, Fátima. Fátima, você está sem voz. Fátima, você está aí agora. Wellington, qual a tabela que você usa? A SUSEP ou qual a outra que seria? Bom, eu acho que eu preciso ter conhecimento de tabelas. Eu gosto de tabelas no plural, sabe? A tabela que eu mais gosto, o pessoal que me conhece sabe que a tabela que eu mais curto é a Concours Medicado, é a tabela francesa. Mas a tabela da União Europeia, eu acho que é uma tabela muito interessante. Mas quais são as tabelas que eu tenho no Brasil? Então, eu acho que é bom eu buscar, eu beber na fonte europeia, que estão há algum tempo na nossa frente nessa avaliação, e depois eu tento ajustar dentro de tabela SUSEP ou dentro da própria tabela DPVAT, que eu acho que tem uma série de coisas que eu acho extremamente críticas, mas elas têm coisas magníficas também, tá? Mas, vamos falar assim, qual a tabela que eu uso? Eu vou lá e eu vejo quanto vale uma sequela dentro da concurso, ou quanto vale uma tabela da Comunidade Europeia. Depois eu tento ajustar isso dentro de uma tabela SUSEP ou até mesmo dentro de uma tabela DPVAT, ajustando, tá? Eu tento ajustar, tá? O que eu uso. Agora, isso não quer dizer que é o ideal. Eu acho que tem que discutir muito. Eu acho que qual que é a vantagem disso é a gente fazer uma bolha um pouco maior para que a gente possa Não. bater boca em cima disso. Tá, para você que cai, né? Se deve-se avaliar todos esses danos, Wellington, comprar. mesmo que o potencial só se refira a um ou dois tipos deles. Fátima, isso é extremamente complicado, sabe? Vamos falar assim, eu entendo que quando você tem uma inicial bem feita, você tem uma avaliação que vai ser muito mais correta, sabe? Mas quando o pessoal pede pouco, eu acho que eu estou falando a minha posição. Eu tento avaliar aquilo que me foi pedido na inicial.
Então, qual que é o objeto da perícia? A minha conclusão vai ser a resposta do que foi pedido na inicial. Mas, vamos falar assim, eu acho que não é errado. Se você faz uma avaliação inteira, sabe? Eu posso estar fazendo isso numa discussão e a minha conclusão sendo uma coisa mais objetiva, respondendo somente aquilo que foi solicitado na inicial. Agora, hoje, a minha tendência na resposta de quesitos é remeter tudo para discussão. Tá? Há uns dias atrás, eu tive um advogado reclamando que eu só mandei voltar tudo para discussão, que eu não respondi os quesitos que estavam feitos especificamente para aquele cliente dele. O que que eu fiz? Eu copiei a discussão em todas as respostas e negritei o que que ele queria, porque estava tudo na discussão. Estão perguntando se existe uma tabela para avaliar dano estético. Não existe uma tabela, existe uma escala. A gente tem várias, tá? O que a gente utiliza mais, vamos falar assim, dentro dessa escola de Coimbra, é a escala de Thierry-Nicourt. Bom, não, para qual que você falou? Dano estético. Dano estético. Desculpe, eu fiz uma confusão do Quantum Dolores. O dano estético, vamos falar assim, os espanhóis estudam muito isso. Tem um estudo da tabela, vamos falar assim, que foi feito com a Fernanda, que vamos falar assim, que pega a tabela AIP, tá? Que vai falar sobre as alterações da integridade do prejuízo estético. O AIP é do prejuízo estético, que seria um dano estético. Então, vamos falar assim, ali eles vão te dar uma escala que te permite colocar, de acordo com a visibilidade daquela cicatriz, daquele dano, se ela está mais ou menos visível, como é que está, se ela faz ou não um desvio de olhar, se ela te dá uma certa repugnância, e a gente não achar, porque você tem uma cicatriz no rosto, aquela cicatriz vai dar um dano estético de 5 ou de 7, tá? Porque existem cicatrizes de face que são repugnantes. Você bate o olho, você desvia o olhar, você cai fora, você não quer, aquilo te incomoda. Então, vamos falar assim, a tabela, essa escala AIP, ela te dá uma orientação muito legal e a gente sempre discute essa escala no correr do curso. Tá, assim, pelo chat acabaram as perguntas. Tá, se alguém quiser manifestar alguma coisa, eu estou à disposição. E vocês me ajudam, porque tem a Fátima, tem a doutora Carla, tem o doutor Oscar, então esse pessoal, o Tomás, esse pessoal, todo mundo já foi. Ó, o Aníbal está perguntando se nas lesões provocadas por erro médico deve-se analisar todas essas questões, e o dano estético também. Aníbal, o que eu faço é o seguinte, hoje eu não gosto mais de fazer perícia de erro médico, né, de erro de conduta, porque eu acho que é uma perícia que me desgasta muito. Como eu já não estou menino, então eu posso me dar o luxo de recusar, mas eu acho que é uma boa fonte de renda, tá? Eu entendo que a primeira coisa que você tem que fazer é provar o nexo entre, vamos falar assim, aquilo que é chamado de erro médico, ou de um erro de conduta, e o dano que está sendo analisado. Há uns dias atrás, hoje eu faço muito isso, eu faço parecer para as pessoas que estão querendo fazer entrar na justiça demandando alguma coisa. Tinha uma senhora que fez uma plástica de mama, ela foi atendida 4 vezes pelo mesmo cirurgião plástico, a cicatriz está ótima, sabe? Mas ela ficou insatisfeita, ela acha que o mamilo não está legal, não sei o quê, gente, mas resultado ninguém pode oferecer, desde que não tenha falha vamos falar assim, em seguir um protocolo, desde que não tenha omissão nessas condutas, eu não percebo nada de muito de sério nisso. Eu tento mostrar o seguinte, assim, nesses pareceres, às vezes eu sou um pouco advogado do diabo, sabe? Então, eu não estou defendendo, não é nenhuma postura corporativista de médico, mas eu acho que muitas vezes o que está sendo, às vezes, nesses erros médicos, muitas vezes são relacionados com cirurgia plástica, né? Mas existem outros, os danos obstétricos, existem os problemas com anestesia, que muitas vezes há falha mesmo. Mas, vamos falar assim,
na plástica, frequentemente, a pessoa está ali para resolver outra coisa e sempre que me chamam para falar alguma coisa com erro médico, para médico, eu falo, olha, o cara complicou, muda para o quarto dele, passa celular, passa tudo quanto é jeito para você comunicar, porque erro médico, frequentemente, não é erro médico. Os erros médicos que acontecem, muitas vezes são de médicos picaretas, mas que tem um relacionamento brilhante com a pessoa e que nunca vai para a justiça. Então, às vezes, até um colega bom de serviço, uma coisa nesse sentido, mas que no final de semana sumiu, a família entende que há um erro. Mas todas as vezes que eu fiz erro médico, eu segui rigorosamente a avaliação do dano. E eu acho que não tem como errar por ali, sabe? Esse negócio de ficar fazendo consideração técnica, eu tenho uma prima que foi da magistratura, ela que me puxou para a perícia, ela falou, eu não quero saber de consideração técnica, quero saber se tem nexo de causalidade, tá? Porque consideração técnica você guarda, porque se o pessoal te questionar, você vai responder. Mas, vamos falar assim, consideração técnica não resolve. Fazer laudo de 50 páginas, 60 páginas, não sei se faz muito sentido, eu não sei qual que é a opinião sua. O Wellington, o Diga. Anésio, ele quer saber que em perícia de dano corporal no âmbito civil, normalmente se questiona o grau de redução laboral do autor. Sim. Ocorre que foge do objeto da perícia, a repercussão jeito. laboral específica. Como que você vê isso? De jeito nenhum foge do objeto da perícia. Eu acho que vão falar assim, eu entendo que vão falar assim, a repercussão laboral não está só lá no TRT, tá? Numa perícia civil, um indivíduo, suponhamos o seguinte, não no DPVAT, que o DPVAT só fala da alteração da integridade psicofísica, tá? Só fala dessa sequela. Mas numa perícia civil, onde a culpa, às vezes, daquele indivíduo, nós sabemos que grande volume dos acidentes de trânsito no Brasil existe álcool envolvido. Isso tem alguns trabalhos que chegam a quase 50%. Se tem álcool envolvido, vai ter culpa. Então, na avaliação do dano, eu preciso analisar os danos temporários e os danos permanentes. Muitas vezes, aquele indivíduo ali era um indivíduo que estava numa formação, era um indivíduo que poderia, um jovem que podia estar tendo uma profissão no futuro. Então, você tem que estar avaliando qual que é a repercussão dessa atividade profissional. Eu acho que não tem como você fugir muito disso, não. Tá? Baremo português, você utiliza. O baremo português, não, vamos dizer, em Portugal, eles têm duas tabelas. Eles têm uma tabela que eles falam que está relacionada para o acidente de trabalho. E lá em Portugal, o acidente de trabalho ele é diferente do nosso. Nós estamos anos-luz na frente. O professor Duarte Nuno fala que igual ao direito do trabalho brasileiro, só na Escandinávia, tá? Então, o que nós indenizamos, o que a gente avalia no dano no direito do trabalho? Analisamos tudo. Nós analisamos tanto o patrimonial quanto o não patrimonial. Então, o baremo português para trabalho, nada a ver. Ele quantifica valores a mais. Fazem uma confusão tremenda do dano estético com repercussão laboral. Nada a ver uma coisa com a outra. Cicatriz no rosto de uma médica e a mesma cicatriz no rosto da Gisele Bündchen tem que ter o mesmo valor de um dano estético, tá? A repercussão profissional, ela é diferente. A médica, às vezes, pode ser até um fator que identifica aquela médica, mas a repercussão lá para a Gisele Bündchen é diferente. Tá? Então, a tabela, o baremo português, ou a tabela portuguesa, em Portugal eles gostam mais de tabela do que do baremo, o baremo eles falam na França e falam mais na Espanha, tá? Mas a tabela portuguesa, ela é muito baseada dentro da tabela da Comunidade Europeia, quando é do direito civil. Alguma dúvida mais, pessoal? Acho que não, né? Perguntar para o Oscar, perguntar para você, Fátima, as questões de ortopedia para a doutora Fátima, de coluna. Porque eu acho assim, quem deve avaliar? Se eu tenho um ortopedista que tem conhecimento de avaliação do dano, vamos falar assim, é óbvio que se eu tiver uma questão ortopédica, quando esse ortopedista sabe avaliar dano, é fenomenal. Agora, entre um bom ortopedista e um indivíduo que
que só tem a formação em medicina legal e perícia médica. Eu prefiro que tenha uma formação em medicina legal e perícia médica. Agora, é óbvio, a Fátima fica muito mais completa quando ela vai fazer uma avaliação de um dano de coluna, por exemplo. Ela é especialista na área e ela sabe fazer uma avaliação do dano da pessoa. Então, o dano da pessoa na questão ortopédica, para ela, é assim, é uma brincadeira. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida, mais alguma coisa? Eu acho que dúvida teremos que ter milhares, porque se É, não tiver dúvida, tá Se ruim. se ninguém tiver dúvida depois dessa palestra toda, é sinal de que ela não alcançou o seu objetivo, sim. né? O objetivo dela é exatamente provocar a dúvida. Sim. Eu acho que um dos temas hoje muito complicados no Brasil, Oscar, Fátima e todos os outros colegas, é que hoje criou-se no Brasil uma mentalidade, não tem nexo causal, mas tem nexo com causal, sabe? Principalmente no TRT. Sabe? Se não tem nexo causal, a concausa só pode entrar depois da causa. A concausa é uma causa que concorre. E agora, Eles estão tratando a concausa como uma causa alternativa, Sim, sim, mas não é o causa que não é alternativa. verdade. Ela é uma causa concorrente, mas não alternativa. Exatamente. Exatamente. E vamos falar assim, como é que eu vou falar que essa causa, eu estou responsabilizando a empresa, às vezes, por danos, por indenizações milionárias, sabe? E vamos falar assim, aí vira com causa mínima. Então, eu acho que se tem uma concausa, é essencial que o perito vá na empresa para fazer uma avaliação daquilo, para ver como é que estão as questões trabalhistas. bom, como não existem mais dúvidas, pelo menos não por Eu enquanto, né? espero que as dúvidas, pelo menos, brotem a seguir. Exatamente. É, primeiro, agradecer a todos e quem quiser saber maiores informações sobre valoração do dano, sobre o curso de Coimbra, tanto eu quanto o professor Wellington estamos à disposição, né? Nós teremos aí a aula magna aqui no Brasil, que vai ser com o professor Oscar, o professor Wellington, o professor Duarte Nuno, e aqui no Rio de Janeiro, dia 6 e 7 de abril. E então, estamos à disposição, é só nos chamar no privado. E essa aula vai ser disponibilizada no grupo do curso, né? E quem tiver mais alguma dúvida, fale agora ou cale-se para sempre. Gente, muito obrigado pela presença. Eu achei que foi legal. Até um próximo encontro. Falou, Hélio. Muito bom.